Oi, meus amores. Eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. Hoje eu já chego daquele jeito porque esse capítulo do dia 14 de fevereiro tá uma verdadeira montanha-russa de emoções. Tem treta de família, chantagem e flagra. Então já pega a pipoca e bora fofocar sobre tudo que rolou. O capítulo começa com o Sérgio fazendo o convite para Beatriz ser a protagonista da novela dele. Aí ele começa a contar qual é a ideia dele para a novela, dizendo que quer colocar mais representatividade e um novo olhar pro clássico. E nisso, a Beatriz aceita e diz que fica muito honrada. Só que o Sérgio já avisa que vai demorar um pouco, porque eles precisam de patrocinadores. Aí o Beto fala que consegue ajudar a arrumar esses patrocinadores. Enquanto isso, na Magnifique, a Zélia tá pedindo pro Basílio sair, porque ela vai começar a dar aula. E ainda tira um sarro dele, dizendo que ele não aguentou nem o primeiro tempo e que precisa praticar algum esporte. Gente, esses dois são terríveis. Aí a cena muda pra Beatriz chegando na pensão, e a Yolanda avisa que a Carmen ligou querendo falar com ela. Quando a Beatriz liga de volta, a Carmen avisa que a casa foi vendida. A Beatriz pergunta se o novo dono já entrou em contato, mas a Carmen responde que ainda não sabe quem comprou. As duas ficam na expectativa de que o novo dono ainda queira alugar a casa para elas. Enquanto isso, o Juliano conta para Maristela que comprou a casa do orfanato para agradar a Clarice. Só que a Maristela acha isso sem pé nem cabeça e comenta que ele pode estar perdendo o juízo. Aí o Juliano diz que vai manter o orfanato na casa e que vai colocar a Beatriz nas mãos dele. A Maristela até concorda, mas não acha que a Beatriz vai cair nessa. Depois eles mudam de assunto e começam a falar que precisam se livrar da Flora o quanto antes. A Maristela diz que vai falar com a Zélia, porque senão ela mesma dá um jeito na Flora do jeito dela. Menina, essa Maristela é muito perigosa e ardilosa. De volta a Magnifique, o Basílio entra na sala da Zélia e vê uma foto de um rapaz com uma mensagem de amor pra Branca. Aí o Basílio começa a querer saber quem é essa Branca. Vixe, agora eu quero ver quando ele descobrir que a Branca é a Zélia. O que será que ele vai fazer com essa informação? Qual é a opinião de vocês? Enquanto isso, na casa da Teresa, o Juliano chega contando o que aconteceu com a avó da Beatriz. E ele informa que, para ajudar, comprou a casa do orfanato da Carmen. A Clarice já fica desconfiada, e o Juliano assume que só comprou por causa dela. Aí ele pede para eles irem até a pensão dar a notícia para Beatriz. A cena muda para Clarice e Juliano chegando na pensão. O Juliano faz uma cena de teatro, dizendo que fez uma boa ação e comprou a casa. A Beatriz fica indignada e pergunta o que ele quer em troca. Ela já fala que vai conversar com a avó para elas arrumarem outra casa. A Clarice tenta acalmar a situação e diz que garante que não vai ter barganha nenhuma em troca. Mas a Beatriz não acredita e fala que o Juliano tá fazendo isso para manipular ela. Aí ela diz que não aceita a oferta e que ela e a avó vão se mudar, só para não ser inquilina do Juliano. Quando eles estão saindo, o Juliano começa a falar mal da Beatriz e diz que tentou de tudo para fazer a Clarice voltar para casa. Aí a Clarice dá um ultimato. Ela volta para casa sim, mas só se ele passar a casa pro nome da Beatriz ou da Carmen. Mas o Juliano fica resistente em fazer essa doação. E a Clarice afirma que só volta para casa se isso acontecer. Ai, conhecendo o Juliano, nunca que ele vai passar a casa para Beatriz. Acho que nem ela ia aceitar isso, não é mesmo? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Na Hi-Fi, o Beto tá começando a procura pelos patrocinadores da nova novela do Sérgio. Logo depois, chega o Raimundo querendo saber por que ele tá atrás de patrocinadores. Nisso, o Raimundo lembra de um contato de um cliente que quer fazer uma divulgação ousada pro novo lançamento dele. Será que o Beto vai conseguir esse patrocinador? O que vocês acham? E logo depois, a cena muda para as fofoqueiras, falando da Anitta e do Érico. Enquanto isso, na casa da Anitta, o Érico tá dando uns toques no vestido dela. Aí eles começam a falar do Carlito, e o Érico diz que precisa contar a verdade pro filho antes de acabar a temporada dele no Brasil. A Anitta pede para ele ficar mais tempo na cidade e também para conversar com a Lígia sobre se apresentar na boate dela. Nisso, a campainha toca e o Nelson chega dando flores para Anitta.
Mas ele acaba vendo o Érico e já solta: "O que esse invertido tá fazendo na tua casa?" "Menina, tô chocada." A cena muda pra Zélia tentando o Juliano. Ele desabafa sobre o ultimato que a Clarice deu pra voltar pra casa e pede ajuda pra Zélia conversar com ela. Nisso, a Zélia afirma que vai falar com a Clarice e tasca um beijo no Juliano. Só que bem na hora, a Flora pega os dois no flagra. Que babado! Tô ainda mais chocada agora com esse flagra. De volta à casa da Anitta, o Nelson tá destratando o Érico, mas o Érico não fica por baixo e diz que só sente desprezo pelo Nelson. O Nelson parte pra cima do Érico, mas a Anitta impede e expulsa ele da casa. Nisso chegam o Edu e o Guto bem na hora, e o Nelson solta que a Anitta tá trazendo o invertido pra casa e que ainda tá de caso com o Alfredo. Os meninos ficam em choque e perguntam sobre o Alfredo. Aí a Anitta assume que ela e o Alfredo se apaixonaram. O Guto fica inconformado por ela estar com o pai da Eugênia e sai de casa revoltado. Aí a Anitta fala pro Edu que ela e o Alfredo estavam esperando a poeira baixar para assumir. O Edu tranquiliza ela, dizendo que ele e o Guto sempre vai estar do lado dela. Nisso, o Érico começa a falar sobre a história que o Nelson contou, mas o Edu diz que não se importa e até pede desculpas pelo pai. Infelizmente, esse é o pai que ele tem. Ainda bem que a Anitta tem os filhos para apoiar ela, né? De volta à casa dos Alencar, o Juliano interrompe a Zélia e fala que ela tá louca de fazer isso dentro de casa. E ela sai de lá dizendo que vai falar com a Clarice. Enquanto isso, no boliche, o Edu tá contando pra Celeste sobre o que rolou em casa e ela dá o maior apoio, dizendo que tá com ele. Do lado de fora, a Eugênia encontra o Guto e ele acaba contando pra ela que acabou de descobrir que os pais dele estão namorando. A Eugênia fica em choque. Quem fica em choque sou eu. Porque o Guto teve que contar. Quem tinha que contar era o Alfredo. Na pensão, a Beatriz e a Glorinha estão se arrumando para Beatriz encontrar com o Beto e conversar com o patrocinador da novela. No camarim do Alfredo, a Anitta conta para ele o que aconteceu em casa e já pede para ele se apressar e contar logo para Eugênia, porque ela e o Guto têm o mesmo grupo de amigos. E na hora que eles se beijam, a Eugênia pega no flagra. "Menina, tô passada." Na perfumaria, a Marlene chega no escritório do Juliano e ele pede um beijo para liberar ela, dizendo que só deixa ela sair depois do beijo. Quando ela sai, a Flora já chega se espalhando. E ela ameaça ele, dizendo que sabe que ele tem um caso com a Zélia e que pode contar tudo para Clarice, caso ele não dê dinheiro para ela. É Juliano, agora começou a chantagem. Na casa da Teresa, a Clarice tá contando pra ela que o Juliano comprou a casa do orfanato e de repente começa a sentir dor de cabeça. Ela conta que tá tomando os remédios novos, mas colocou no frasco antigo e diz que tá se sentindo bem melhor, com mais disposição para viver. E do nada, ela sente uma dor forte na cabeça, tem um flash e conta pra Teresa que lembrou do acidente. A Teresa pede pra ela aproveitar e fazer uma força pra lembrar de mais coisas. Gente, até que enfim, tô doida pra ver a Clarice lembrando de tudo. E vocês? Também tão ansiosos? A cena volta pro Juliano questionando a Flora, e ela conta que viu ele e a Zélia se beijando na casa dele. Ela faz de novo a ameaça de contar tudo pra Clarice. Nisso, o Juliano fica irritado e vai pra cima da Flora, e acaba empurrando ela e ela acaba trombando num carrinho e batendo a cabeça no chão. Menina, que babado! Chocada! Enquanto isso, numa cafeteria, o Beto tá conversando com o Onofre sobre a novela do Sérgio, e o Onofre já questiona, dizendo que isso já foi feito antes. O Beto explica que é uma releitura e que vai ter novidade. Nisso, a Beatriz chega, e o Beto apresenta ela pro Onofre. Aí o Beto solta que o Sérgio quer que ela seja a protagonista da novela, mas o Onofre começa a dar risada e diz que isso é muito ousado, que ele não vai patrocinar a novela. E a cena congela. Menina, só digo uma coisa, que capítulo foi esse? Já tô ansiosa para ver as consequências desse flagra, da chantagem e, claro, da Clarice começando a lembrar do acidente. E vocês? O que acharam desse babado todo? Me conta aqui nos comentários. Ah, e não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um beijão da Chica e até o próximo resumão.